Graças a paz, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez na nossa live da Igreja Batista Missionária El Shaddai para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Quem não me conhece ainda, eu sou Linaldo Lima, seminarista e professor da Escola Dominical da Igreja. Estamos aqui transmitindo esse estudo bíblico, essa Escola Bíblica Dominical online, em função também ainda da programação de retomada pós-pandemia, com a pandemia ainda acontecendo. Então, estamos aqui para mais uma aula. Estamos dando continuidade à carta aos Tessalonicenses. Chegamos à aula de número 8 e hoje nós vamos falar sobre a morte e a volta de Cristo. Antes que você faça qualquer coisa, pegue esse link e já compartilhe com as pessoas que você quer nos seus grupos de WhatsApp. Não deixe de se inscrever no canal da Igreja Batista Missionária El Shaddai pelo YouTube. Não deixe de curtir a página da Igreja Batista Missionária El Shaddai no Facebook. E não deixe de dar um like tanto no Facebook quanto no YouTube. Isso nos ajuda a destacar a relevância do conteúdo nas plataformas que estamos produzindo esses estudos. Sem mais delongas, vamos fazer uma oração e na sequência nós faremos a leitura da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 18, que é onde está o mote da nossa aula de hoje. Domingo 23 de agosto de 2020. Vamos orar ao Senhor. Bendito e eterno Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede em nos dar essa graça de viver esse dia e ver esse dia lindo que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Deus, pela noite de sono maravilhosa, pelo descanso. Obrigado pelo privilégio de abrir os olhos e ter a oportunidade hoje de glorificar o teu nome, conversar contigo, de buscar a tua presença. E nada melhor do que começar um dia aprendendo da tua palavra. Fale ao nosso coração, ilumina nossas mentes, para nós aprendermos mais um pouco dessa tua palavra maravilhosa, para aplicar aos nossos corações e buscarmos cada vez mais viver de acordo com a tua presença. Muito obrigado, continua conosco e fale aos nossos corações nessa manhã. É o que nós pedimos e te agradecemos, certos da vitória. Amém. Amém. Vamos mudar aqui para os slides, enquanto vamos fazer a leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Está aqui a agenda. Hoje chegamos à aula de número 8, de um total de 17. Estamos finalizando 1 Tessalonicenses, com essa e a próxima lição, e seguiremos com 2 Tessalonicenses na sequência. Com essa e mais 4 lições, até a 11ª. Vamos adiante. Morte e a volta de Cristo. E para começar, vamos com uma perguntinha que eu acho que a turma não gosta, ninguém gosta muito, né? Boa parte não gosta muito de tratar. Você já pensou na sua morte? E você já pensou no que é a morte? Você já parou para pensar que um dia você vai partir daqui e que você vai morrer? E que outra coisa, esse é o destino de todo ser humano, independente de sua classe social, independente de sua raça, independente de sua etnia, de sua religião, de qualquer coisa. Esse é o fim que todo ser humano vai ter até Cristo voltar. Porque, claro, quando Cristo voltar, aqueles que estiverem vivos em Cristo permanecerão vivos em Cristo. E aqueles que estão vivos sem Cristo morrerão, continuarão mortos sem Cristo, só que morando no inferno. Então você já parou para pensar na sua morte? Ninguém gosta de pensar nisso, né? Geralmente só gostamos de pensar em estar vivos, em querer as pessoas mais próximas a nós vivas, em querer nossas pessoas queridas vivas. Independente, nós queremos que as idades congelem e que as pessoas que nós amamos fiquem vivas pro resto da vida. Nós queremos que a idade avançada
seja contada como sabedoria e que cada vez mais nós queremos que nossos pais, nossas mães, nossos sobrinhos, nossos tios, as pessoas que enfim nós amamos, estejam sempre vivas conosco sempre. Mas se tem uma coisa que é fato, que ninguém pode mudar, principalmente depois que Adão e Eva pecaram lá no Éden, é que todo ser humano, até Cristo voltar, ele vai morrer um dia. E nós precisamos estar cientes de que um dia nós vamos morrer. A pergunta é: você já pensou na sua morte? Você já pensou no que é a morte? Vale lembrar que pensar na morte dá um sentido novo a viver a vida que nós vivemos. Se tivermos uma reflexão sadia e um pensamento tranquilo sobre a morte, nós aproveitaremos melhor a vida que vivemos hoje. Se pensarmos como é a morte, nós teremos uma melhor compreensão da vida e aproveitaremos coisas, os momentos mais, os menores momentos, de forma mais intensa possível, porque saberemos que talvez amanhã eu não poderei curtir esse momento de hoje. Então, se eu tenho que amar, eu tenho que amar hoje. Se eu tenho que brincar, eu tenho que brincar hoje. Se eu tenho que gastar tempo, dedicar tempo às pessoas que eu amo, eu tenho que dedicar hoje. Se eu tenho que priorizar as pessoas da minha casa, da minha família, da igreja, da rua, tem que ser hoje e não amanhã. Porque um dia nós vamos morrer. E isso é uma coisa que ninguém pode escapar. Ninguém vai escapar. Não é feito aquele desenho ou aquele filme que a morte é uma múmia, basicamente, toda de preto, com um cara um rosto parecido com uma máscara parecida com a do Pânico, um tridente que vai buscar a pessoa e a pessoa consegue muitas vezes até escapar dela. Na ficção consegue, na vida real não. E o que será a morte? O que é a morte? É sobre essas questões que nós vamos falar hoje. Vamos lá. Billy Graham, um grande evangelista, americano, disse o seguinte: a morte para o cristão é sua coroação. Não existe para o cristão o momento de ápice para ele que não seja a morte. A morte é o fim do conflito e o começo da glória no céu. Para um cristão, a morte não é o fim. Basicamente, é o fim do sofrimento da terra. É o fim do conflito. É o fim da luta entre a carne e o espírito. Porque agora o espírito está com Deus que lhe deu. E a carne pecaminosa, herdada de Adão do Éden, herdada do pecado original, já não está mais conosco. Então nós não temos mais o conflito diário entre carne e espírito, dá lugar à carne ou dá lugar ao espírito, porque já estamos com o nosso espírito entregue ao nosso Deus. Então a morte para o cristão é a sua coroação. É definitivamente para ele a entrada no estado pleno do reino de Deus. Ele já vai direto para Cristo? Não. Porque só quem está com Cristo é o Pai. Só quem está com o Pai é o Cristo lá no céu. Onde eles estão? Descansando. E onde estão descansando? Aí eu pergunto a Deus quando eu chegar. Pergunto a Jesus quando ele voltar. Mas eu não sei. Certo? Mas a morte não é desejada por ninguém. Mesmo sendo a coroação, ninguém quer morrer, né? Porque o homem não foi criado para morrer. Então é normal o cristão, qualquer pessoa, ter receio da morte. É normal. Ninguém vai desejar, em sua sã consciência, morrer amanhã. Ninguém vai desejar. Porque o ser humano ele não foi criado para morrer. A morte, ela veio como uma sentença pela desobediência de Adão e Eva. O limite dado aos dias dos homens foi por causa de Adão e Eva, porque comeram o bendito fruto proibido lá do Éden, o fruto da ciência do bem e do mal. Então, a partir dali, foi colocado limites nos dias, nos anos de vida do ser humano. Então, como ele não foi criado para morrer, ele naturalmente tem receio da morte. Tem medo de morte, tem medo da morte. Todo mundo tem medo do desconhecido. E com o homem não é diferente, principalmente naquilo que ele não foi criado para. A matéria humana, a sua gene, o seu DNA, a sua natureza
criada à imagem e semelhança de Deus, não foi feita para a morte. A morte veio como uma sentença por causa do pecado. Então foi rompido o pacto entre o homem e Deus quando ele desobedeceu, e uma das consequências foi ele morrer. Primeiro, envelhecer, certo? Envelhecer. Depois de envelhecer, a carne começa a dar fraquezas e dar vários problemas e ele enfim morre. Então, o fim da morte foi por causa do pecado. E o homem não foi criado para morrer, então ele tem medo da morte. A morte é mais do que um estado temporal no ser humano. A morte é uma cunha entre o corpo e o espírito do homem. É a separação. É a desintegração. É a saída do espírito da carne. A carne permanece e volta para o pó e o espírito vai para Deus que o fez. Eu estou falando no cenário de um cristão nascido de novo. E aí é um tipo da coisa que eu só posso garantir por mim. Não posso garantir por ninguém. Mas todos aqueles que vivem, e nós que perdemos pessoas queridas, nós queremos, principalmente quando nós amamos muito, nós queremos que essa pessoa esteja no céu de todo jeito. Mas com Deus não é assim. Com Deus não é assim. E com Deus vai para o céu aquele que nasceu de novo em Cristo e viveu uma vida piedosa com Ele. Porque quem nasce de novo vive uma vida de comunhão com Cristo. Busca uma vida de santificação e tem prazer numa vida de comunhão vertical e horizontal. Cultua, glorifica, procura viver o que está na palavra de Deus. Isso é beabá do Evangelho. Mais adiante. Primeiro ponto, o que a morte significa para as pessoas não cristãs? Lucas 16, 24 vai falar da história do rico e do Lázaro. Do rico que morreu e foi para o Hades, e o Lázaro que morreu, que era uma pessoa cristã. Não, o texto não vai falar de cristã, mas vai usar o exemplo de uma pessoa que morre com Cristo e uma pessoa que morre sem Cristo. E nessa parábola, nessa ilustração, um vai para o céu e um vai para o seio de Abraão, que é o descanso, o céu, basicamente, e o outro vai para o Hades, que é o lago de fogo e enxofre. E esse rico encontra o Abraão e vê o Abraão lá e vê o Lázaro, que ele tanto humilhou na vida, nos braços de Abraão. E ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ou seja, o inferno significa a morte para as pessoas que não servem, que não nasceram em Cristo. A morte para o cristão significa coroação. A morte para o não cristão significa tormenta, significa tormenta, significa tudo que é de ruim, porque não posso dizer que é o fim, porque é o começo de uma tormenta eterna, infelizmente, mas é a realidade. Quando nós pregamos o Evangelho, que Cristo salva, liberta e transforma o homem, as pessoas têm o prazer de dizer não porque acham que vão viver eternamente nesta terra, que com toda a desgraça, com todos os seus problemas e com todo o desarranjo promovido pelo pecado no mundo, não pode se comparar com o inferno. Assim como essa terra não pode ser comparada com o céu. E são dois extremos. O céu é o lugar para onde todo mundo quer ir. Mas para ir para o céu, começa aqui na terra. O céu já é provado aqui na terra, quando a pessoa nasce em Cristo Jesus. Quando ela se torna nova criatura, quando ela é regenerada pelo próprio Deus, através da mensagem que é escutada, e o próprio Deus gera fé no coração deste homem, que aceita Jesus como uma resposta a toda a transformação que ele já faz no coração do homem. Então, se para o cristão a morte é a coroação para ir para o céu, para o não cristão a morte é o tormento eterno. Ninguém quer seu familiar que morreu aqui. Todos querem aqui, mas não somos nós que colocamos nem aqui nem aqui. É o que a palavra de Deus diz para aquele que não nasceu de novo e para aquele que nasceu de novo. Então, quem nasceu de novo vai para o céu. Quem não nascer de novo vai para o inferno.
e não tem rodeios, não tem. E aí você pode dizer, mas meu pai que morreu era uma pessoa boa, mas minha avó que morreu era uma pessoa boa, mas minha tia que morreu é uma pessoa boa. As obras não salvam ninguém, as obras só condenam. As obras, elas só são suficientes para condenar. Tudo aquilo de justo que o homem faz na terra não garante que ele vai para o céu. Tudo aquilo de bom que uma pessoa faz na terra não dá entrada para o céu. O que dá entrada para o céu é a salvação em Cristo. Só Cristo pode levar o homem para o céu. Só Cristo pode transformar o homem e levá-lo para o céu. Só quem chega a Deus é aquele que Jesus leva a ele. E todos aqueles que vêm a mim, foi que Jesus dizendo, todos aqueles que vêm a mim foi o Pai que me enviou. Ou seja, a ação de salvação é do próprio Deus, que escolhe salvando o homem e usa seus servos para pregar essa palavra, para que a mensagem seja zerada no coração dos homens. Mas isso aqui eu só estou recapitulando tudo que a gente já falamos de regeneração, salvação, justificação. Aqui nós estamos falando de morte. O fim de tudo é quem nasceu em Cristo, não é quem está na igreja, não. Porque quem está na igreja, muitas vezes, na igreja denominacionalmente falando, na igreja com I minúsculo, na igreja que tem placa, na igreja que tem nome, não é isso. Religioso não vai para o céu também. Fariseu não vai para o céu. Quem vai para o céu é aquele que nasceu em Cristo. Que seja batista, que seja presbiteriano, que seja assembleano, que seja metodista, que seja episcopal, que seja wesleyano. Em todas essas denominações, há aqueles que nasceram de novo em Cristo e fazem parte da igreja universal, que não é a do reino de Deus. É a universal, a igreja com I maiúsculo, a igreja universal, aquela que é invisível e que está em todas as igrejas denominacionais e que nasceram de novo. Esses são a igreja do Senhor Jesus. Esses sim vão para o céu e vivem já uma vida de céu aqui na terra, porque o reino de Deus, ele está presente desde o dia que Jesus veio ao mundo pela primeira vez. Ele está presente quando Jesus ressuscitou e ele está presente na vida de todo aquele que Jesus reina. O reino de Deus já está sendo vivido hoje, não de forma plena, mas de forma espiritual. E de plena viveremos quando ele voltar para buscar a sua igreja. Então, pensem nisso, quem está assistindo ao alcance desse link de transmissão. O que é que nós estamos fazendo da nossa vida hoje? Esse evangelho precisa salvar a nossa vida. Porque esse evangelho pregado que não salva também condena. Somente aqueles que são com Cristo é que vão para o céu. Aqueles sem Cristo, infelizmente, inferno. Vamos embora. Segundo ponto. O que a morte significa para as pessoas cristãs? Filipenses 1:21, Paulo dizendo: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Por que lucro? Porque você sai da luta da vida de santidade, em que você tem que dar lugar todos os dias ao Espírito para não deixar a carne reinar. No dia que você fraquejar, a carne impera. E quando ela impera, você tem... quando ela impera, você não tem... Você peca. E você erra. E você falha. E quando você falha, você mancha a sua comunhão com Deus. E aí lá vai arrependimento, pedir perdão, pedir que Ele perdoa e pedir para que Ele fortaleça para que você não faça mais. A morte acaba com isso. Acaba com essa luta diária, acaba com essa luta constante. E agora é descanso do Espírito para esperar a glória eterna do Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Então o viver para um cristão é Cristo na terra, é viver Cristo na terra. E o morrer é lucro. Ou seja, o reino de Deus já está sendo vivido aqui. Porque se eu vivo Cristo, eu estou vivendo o reino de Deus. E morrer com Cristo é lucro, porque eu saio da luta constante entre a carne e o Espírito e passo a viver eternamente com Ele. Terceiro ponto. A esperança cristã na parousia de Cristo. O que é parousia? É a segunda vinda de Cristo. É fato que o cristão nasceu de novo, ele espera e quer que Cristo volte. Vamos ver isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 14. Está até aqui na tela para você. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados no dia que Jesus voltar.
Então, a segunda vinda de Cristo trará com ele aqueles que morreram em Cristo. E aí vem um detalhe que eu geralmente digo, é uma opinião muito pessoal. Nós seremos muito surpreendidos. Muito surpreendidos quando Cristo voltar. Primeiro porque nós vamos ser... Porque eu acredito que seremos surpreendidos. Partindo do princípio que a salvação é uma comprovação somente que Deus tem com o indivíduo e que o indivíduo tem com Deus, eu só posso garantir a minha, não posso garantir a da minha esposa, não posso garantir a da minha filha, embora a minha vontade, a minha pregação e o meu desejo e o meu ensinamento é que ambas sejam salvas, né? Assim como todos aqueles que nós gostamos, nós amamos, e aqueles a quem nós pregamos o Evangelho. Mas a partir do momento em que acredito que a salvação é um ato exclusivo de Deus, pela loucura da pregação do Evangelho, eu, Linaldo, acredito que na sua vinda, quando aqueles que dormem ressuscitarem, nós seremos surpreendidos achando que com aqueles que nós achávamos que estariam no inferno estarão ressuscitados para ir para o céu. E aqueles que nós confiávamos e até poderíamos cravar que ia para o céu, talvez não estejam entre os ressurretos para ir para o céu. Como da mesma forma acredito que aqueles aqui na terra que ficarem quando Cristo voltar, aqui, talvez seremos surpreendidos também com aqueles que achávamos que já estaria lá e não vai. Por isso que nós separamos o que é ser cristão do que é ser religioso. A religião ela mata. A religião ela destrói. A religião ela cria laços seculares com a igreja. A igreja passa a ser um bichinho de estimação. A igreja passa a ser um maniqueísmo. A igreja passa a ser um pequeno Deus para muitos cristãos. A igreja ela é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. Essa é a relação perfeita segundo a palavra de Deus. Então, se nós acreditamos que Deus ressuscitou, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também devemos crer que Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E aí vem a surpresa, né? Então, a terceira coisa nessa lição é acreditarmos que Cristo vai voltar. E não só acreditar que ele vai voltar, como desejar a sua volta. Segundo ponto. Porque isso faz parte do DNA daquele que nasceu de novo em Cristo, daquele que está vivendo em Cristo, daquele que quer viver para sempre com Cristo. E em terceiro lugar, acreditar que assim como ele vai voltar, assim como ele vai resgatar e salvar o homem, nos levar, ele vai trazer de volta aqueles que morreram e descansaram em Cristo, para viver junto conosco no céu para toda a eternidade. Então, a esperança da cristã para os dias de Cristo, a Bíblia nos dá exemplo para ilustrar o fato de que não devemos ter medo sobre a volta de Cristo. Aí citamos alguns textos que você pode ler com mais calma depois em casa. Apocalipse 2:10 vai dizer: não temas as coisas que tens de sofrer. Por quê? Porque Cristo vai voltar. O sofrimento ele vai durar, ele vai acontecer. Nós vamos passar por perrengue, nós vamos passar por altos e baixos, nós vamos enfrentar situações tristes, conflituosas, problemáticas, angustiantes, melindrosas, como também felizes. Mas não podemos perder a esperança que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Segundo, não temas porque eu sou contigo. Gênesis 26:24. Né? Por mais que passemos dificuldades, tribulações e problemas, devemos enxergar sempre que Cristo está no nosso barco, que o Senhor está no comando e no controle da nossa vida. Se Ele está no controle, é a sua soberania que impera sobre nós e não nós. É Ele quem cuida de nós, assim como cuida do lírio dos campos, assim como cuida das ervas da terra, assim como cuida dos animais. Ele cuida de nós, tenha certeza disso. Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele tem um cuidado especial. Ele está conosco, não temas. Ele está contigo, não temas, porque Ele está voltando. Não temas, Ele vai voltar. Não temas, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso governador. Ele está voltando. Terceiro ponto, não temais aos que matam o corpo, Mateus 10:28. Não temais aqueles que matam o corpo.
e que só podem simplesmente matar o corpo, mas tem aquele que antes, que não só pode matar o corpo, como também pode lançá-lo no inferno, diz o texto, diz o Senhor Jesus em Mateus. Não devemos temer o homem que pode matar a nossa matéria, mas não pode levar o nosso espírito. Nós devemos temer sim aquele que pode não só matar o nosso corpo, como lançar ele e espírito no inferno. Então, que é o homem para nós temermos? Nós temos o Rei do Universo, o Senhor do Universo, o dono de todas as coisas, o Criador de tudo, como nosso Pai, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Quarto ponto, não temas, crê somente, Lucas 8,50. E o quinto ponto, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último, eu sou o alfa e eu sou o ômega, Apocalipse 1,17. Então, a esperança na segunda vinda de Cristo deve nos deixar cada vez mais na expectativa, pronto para qualquer momento, mas confiantes que até a sua volta Ele estará cuidando de nós. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome de Jesus. Quarto ponto, tem alguns eventos, 4 eventos escatológicos e a morte de pessoas queridas. 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 18, diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. São eventos que a escatologia, que é o estudo acerca dos fins, do fim do mundo, diz que há várias correntes, a corrente aliancista, a pré-milenista, a milenista e assim sucessivamente, que fala dos eventos que sucedem à volta de Cristo. Uns acreditam que Jesus volta, pega a igreja, leva para o céu, e lá no céu a terra fica aqui, todo mundo fica aqui, passa pela grande tribulação, e depois da grande tribulação Jesus volta com a igreja para julgar o mundo. Outros acreditam que esses eventos acontecem ao mesmo tempo. Jesus chama, Jesus volta, os mortos ressuscitam, os que ficaram vivos vão para os ares, se comungam com Cristo e ao mesmo tempo voltam para a terra para julgar a terra. E outros acreditam que Jesus vem, salva, passa a grande tribulação com a igreja e depois prende o diabo e assim julga o mundo. O que eu quero trazer é que eu não vou detalhar nenhum dessas três correntes. O que eu quero dizer é que Jesus volta e há eventos que acontecem durante a volta de Cristo para comunhão da igreja, encontro da igreja com Cristo, prestação de conta daqueles que nasceram em Cristo por aquilo que fizeram pelo reino de Deus na igreja, que é aquela entrega do galardão, e aqueles que morrem com Cristo e depois o julgamento de todos aqueles que ficaram na terra, e aí todo mundo inferno, e aí todo mundo, aquele que nasceu em Cristo, todo mundo para o céu, e aí que eu não sei se esse céu será a transformação da terra aqui, como diz o testemunho de Jeová, ou se vamos para o céu mesmo, ou uma outra. Só sei que uma coisa é certo: estar com Cristo na sua volta é céu, porque eu já provo o céu hoje, porque Cristo já habita dentro de mim. Louvado seja Deus. Você pode dar um amém aí, você pode dar um glória bem alto aí pro teu vizinho estrondar e dizer assim: eita, sentir a presença de Deus do outro lado. Eita, bando de crente pentecostal, movimenteiro. Eita, Jesus. Vamos lá. 4 eventos escatológicos e a morte de pessoas queridas. Nós temos os 4 eventos aqui. Primeiro, a volta de Cristo, 1 Tessalonicenses 4,17, já lemos. A ressurreição dos mortos é o segundo evento. Terceiro, o arrebatamento dos salvos, ou seja, aquele que ressuscitou dos mortos, mais aqueles que ficaram, terão seus corpos transformados e serão arrebatados, ou seja, tirados com força. A palavra arrebatamento, no seu sentido mais claro e mais entendível, é tirar com força da terra. Então, o arrebatamento dos salvos e o encontro com o Senhor nos ares. Aí vai das correntes estudiosos. Se fica lá um tempo e a tribulação acontece aqui, se acontece simultaneamente, sobe, se encontra com o mestre e volta para julgar todo mundo, ou se volta, se encontra com Cristo, passa a tribulação e depois separa tudo. Isso aí é uma questão que eu não vou entrar nesse mérito.
porque eu não tenho conhecimento sobre. Isso vai muito de estudo especulativo sobre a palavra de Deus, ou seja, pessoas que gostam de investigar tudo para deduzir, especular. E na palavra de Deus, quando a gente não entende, existe uma máxima na palavra de Deus, que é aquilo que foi revelado para nós foi revelado, e aquilo que não foi fica para Cristo. E quando chega, acontece do jeito da sua soberania. Então eu não tenho cacife para dizer quais são os eventos, em que momentos isso acontecerá. Uma coisa eu sei dizer, é que quando ele voltar, estar com ele é a melhor coisa. E aí se vai ter tribulação depois, se não vai ter, se vai ter antes, se vai ter depois, eu não quero saber. Eu só quero saber que eu vou estar com ele, e com ele será céu para mim em qualquer lugar do mundo, ou até fora do mundo. Amém, igreja? Conclusão, fechamos a nossa lição de hoje. E é como conclusão para você, cuidado para não ficar com medo de sonhar com a morte, hein? Quero mandar esse recado aqui para Marlene. Quando eu falo de estudo de morte, eu me lembro da irmã Marlene. Quando já dei esse estudo sobre morte com a irmã Marlene disse: rapaz, não fala isso não, eu gosto muito de tocar nesses assuntos, não. Marlene do irmão Maninho. Nada melhor do que encerrarmos esta lição com as palavras de João na sua primeira epístola. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Você tem expectativa de ver Cristo como ele é? Eu tenho. Você já sonhou em ver Cristo como ele é? Rapaz, isso tem que ser nosso desejo. Almejar, conhecer e ver Cristo como ele é, e não como nós projetamos. Isso que a turma faz na Paixão de Cristo, Nova Jerusalém, Paixão de Cristo Recife, qualquer lugar do mundo, são só figuras. Mas nós veremos ele como ele é. Eu me lembro, tem um hino bem antigo que é justamente o rosto de Cristo. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram ao vê-lo seu rosto, sentir suas mãos. Eu também queria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Aí o resto eu não sei, só sei que o refrão é assim, ó. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. E assim vai. Eu não sei, mas os irmãos conhecem esse hino. Então vamos imaginar, vamos orar. Que tal você orar comigo hoje? Que tal você falar com Deus e pedir para ansiar? Que tal você declarar para Cristo que você quer vê-lo pessoalmente, quer vê-lo face a face? Por que não desejar que ele volte para você vê-lo face a face? Eu garanto que essa experiência será surreal e por toda a eternidade. Isso tem que alimentar nossa fé, isso tem que alimentar nossa esperança. Ele vai voltar, ele vem nos buscar e nós o veremos face a face. Face a face. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus pelo estudo de hoje e nos preparar para o culto de logo mais à noite, para orar a Deus, pedindo para ver a sua face quando ele voltar para buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oremos. Bendito e eterno Deus, nós te agradecemos pelo estudo dessa manhã. Que o Senhor possa nos dar a compreensão tranquila sobre a morte, para que possamos gastar muito a nossa vida nesta terra para, Pai, em nome de Jesus, viver uma vida contigo pro resto da eternidade. Aproveitar cada instante, cada momento, para dizer a quem nós amamos que nós amamos hoje, para viver com quem nós amamos hoje, para aproveitar os momentos dessa vida hoje, para aproveitar para pregar o Evangelho hoje, para viver uma vida contigo hoje, porque não sabemos se amanhã estaremos aqui. Mas uma coisa é fato, estando ou não aqui nessa terra,
Nosso lugar é no céu contigo, nos teus braços e vivendo eternamente contigo. Portanto, nos dá essa expectativa, essa esperança e esse desejo de te ver, de te esperar, de querer a tua volta e de querer, ó Deus, em nome de Jesus, ver a tua face. É com esse sentimento, Deus, que nós pedimos que o Senhor nos conceda um restante de domingo maravilhoso na tua presença, onde nós possamos viver a tua face e sentir a tua presença. Nos prepara para o culto de logo mais à noite, para nós te adorarmos e continuarmos adorando o teu nome eterno para todo sempre. É com isso nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando e até a noite no culto e até o próximo estudo na próxima quarta-feira. Que Deus assim te abençoe. Amém.